Uma boa noite a todos os nossos amigos, irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados. Não é? Às vezes a gente cumprimenta só os encarnados e a gente se esquece que nós vivemos num mundo em que nós temos os parceiros desencarnados. Então, uma boa noite também aos nossos amigos desencarnados, aos nossos amigos que estão nos seus lares, que estarão acompanhando essa nossa pequena participação de hoje, né? E o nosso agradecimento a Deus por nos ter permitido estar aqui. Né? Acima de tudo, primeiramente, o nosso agradecimento ao Pai. E assim nós convidamos a todos que nós possamos fechar os nossos olhos e levarmos o nosso pensamento àquele que é o Criador de todo o universo, aquele a quem Jesus nos ensinou a chamar de Pai. E aqui estamos, Senhor, como vossos filhos, nesta trajetória da vida, desejosos de aprender, desejosos de bebermos desta fonte inesgotável do vosso amor, que nos revigora, que nos renova, que nos dá força, que nos dá ânimo para prosseguirmos diante dos desafios necessários ao nosso progresso em busca da nossa felicidade. E assim confiante, Senhor Jesus, é em teu santo nome que humildemente pedimos ao nosso amado Pai Celestial que nos dê das suas bênçãos e a permissão para mais esta nossa pequena participação nesta reunião, nesta palestra pública, nesta palestra evangélica, nesta palestra espírita. Que assim seja. E assim, meus amigos, nós falávamos que talvez hoje seja um outro dia. Talvez hoje seja o dia que a gente comece a repensar a nossa vida e que nós comecemos a olhar para o nosso passado e a ressignificar as experiências que nós vivemos. Termos um outro olhar. O olhar para as coisas boas, que às vezes nem foram tão boas assim. E olharmos para as coisas ruins, que muitas das vezes nós olhamos para certas coisas ruins e achamos que elas são ruins. E é um paradoxo da vida, porque nem tudo aquilo que parece bom é bom, e nem tudo aquilo que parece ruim é ruim. Os antigos diziam que às vezes nos amargos remédios é que estão os bons remédios, e às vezes a gente rejeita o amargo remédio simplesmente porque ele é amargo, independente dele ser bom para nós. Na nossa vida moral, na nossa vida espiritual, também não é diferente. Nós estamos aqui na Terra, encarnados neste corpo grosseiro. Certamente, quando nós estávamos no mundo espiritual, todos nós tínhamos os nossos medos, tínhamos os nossos receios, os nossos temores. Hoje nós estamos aqui na Terra e muitas das vezes nós temos medo de morrer, temos medo da morte, porque o desconhecido muitas das vezes nos assusta. Mas não se enganem. Aqueles que estão do outro lado da vida e já estão se preparando para reencarnar, eles têm os mesmos medos que nós, os mesmos temores que nós, e às vezes até maiores. Porque eles estão do outro lado da vida e eles têm um olhar mais ampliado da vida. E sabem como é difícil viver. Nós estamos aqui. Pergunto para vocês, é fácil viver? Não é, né? A vida é difícil, mas ela é difícil para todos. O erro que às vezes nós cometemos é nós acreditarmos que a vida é difícil só para nós. E aí nós começamos a ter um olhar equivocado sobre o que é viver, sobre o que é a vida. Então hoje nós trouxemos um tema para estar aqui conversando com vocês, que é exatamente um projeto chamado amor. Nós somos um projeto chamado amor. Deus nos criou como um ato de amor. O amor é que vibra em tudo quanto existe. O amor é esta fonte inesgotável que alimenta todos nós. Mas às vezes nós não bebemos desta fonte, a fonte do amor. Então hoje nós vamos falar sobre esse projeto
um projeto de amor, do qual, como nós estamos dizendo, nós somos parte, não é mais de um projeto, é de uma realidade. Uma realidade que não se restringe também somente a nós. Uma realidade que transcende ao nosso ser e que abarca tudo quanto nós conseguimos enxergar, tudo quanto a ciência hoje nos permite olhar nesse universo infindo, desse cosmos que nós não sabemos onde começa e temos a única certeza que ele não tem fim. Porque o Pai cria até hoje. E tudo isto, meus amigos, porque isto é a realização dessas 4 letras que nós denominamos de amor. Falamos muitas das vezes sobre isso, mas nem sempre nós conseguimos compreender verdadeiramente o que significam estas 4 palavrinhas, amor. Muitas das vezes nós confundimos amor com paixão. E quando nós confundimos amor com paixão, nós rebaixamos o que de fato é o significado do amor. A paixão, via de regra, ela, cada vez mais, ela se volta para o nosso ser material. O amor, cada vez mais, transcende o ser material, porque ele reside no ser espiritual, na alma. E é por isso que as paixões, elas ficam na terra quando a morte chega. E a única coisa que nós carregamos no nosso ser espiritual, que nos alimenta e que estará conosco por toda a eternidade, é esse sentimento do amor. Que no nosso princípio ele é muito pequeno, realmente, ele é minúsculo. E ele vai crescendo e vai se desenvolvendo na medida em que nós vamos também evoluindo em todos os sentidos da vida. Os sentidos conhecidos e os sentidos não conhecidos. Se nós olharmos para o nosso passado distante, certamente nós não nos reconheceríamos. Se nós tivéssemos a capacidade que nós temos hoje, de através desses macrotelescópios, olharmos no horizonte distante, tão distante que a luz, ainda que com toda a velocidade que ela tenha, muitas das vezes demora anos para chegar até a Terra. Em verdade, meus amigos, esses pontos brilhantes que nós conseguimos enxergar nas nossas noites estreladas, a luz não é de agora. Nós estamos vendo a luz de um passado. Porque essa luz que brilha no horizonte demora anos para chegar até a Terra. Então, aquilo que nós pensamos que é presente, na verdade, nós estamos olhando para um passado. Assim somos nós. Por isso que nós dissemos que se nós tivéssemos a condição de usar toda essa tecnologia para olhar para nós no passado, certamente nós não nos reconheceríamos. Nós não reconheceríamos este corpo de carne que nós temos, que não é igual. Se nós olharmos para os homens primatas, para os seres primatas, que aqui habitavam há milhões de anos, os seus corpos não eram desta forma. Se eles tivessem um corpo como esse, eles não resistiriam ao universo ou ao ambiente hostil que caracterizava a Terra daquele momento. As temperaturas muito quentes, as vegetações hostis, nós não resistiríamos com esse corpinho delicado que nós temos hoje. Pode não parecer, mas se nós formos comparar o nosso corpo de hoje com o corpo daqueles que nos antecederam, nós temos um corpo extremamente delicado. Mas nós não nos reconheceríamos apenas na parte física e na aparência. Nós também não nos reconheceríamos na inteligência que nós temos.
Porque daquela época distante para cá, nós desenvolvemos muito na nossa inteligência. Mas nós também não nos reconheceríamos nos sentimentos que nós temos. Porque daquela época para cá, nós desenvolvemos muito o nosso sentimento. E tudo isso caracteriza o que, meus amigos? Tudo isso caracteriza uma coisa chamada amor. Que era um projeto quando nós fomos criados. E hoje ele está caracterizado no que nós somos e nesse universo, enfim, do que nos cerca. Mas já fizemos todo o progresso necessário? Não, nós ainda temos muito que evoluir. Mas a Terra, como ainda é um mundo de provas e expiações, na evolução dos planetas, a Terra ainda é um mundo que está nas escalas menores. Existem abaixo? Existem. Nós ainda encontraremos os mundos primitivos que estão muito abaixo da Terra. Mas não significa que nós, humanidade da Terra, já sejamos a última cereja do bolo. Não. Nós ainda temos uma longa trajetória até nós chegarmos à perfeição e a essa felicidade plena que todos nós almejamos. Então nós ainda estamos no estágio de evolução na Terra, que nós ainda temos algumas certezas, mas nós ainda temos muitas dúvidas em todos os sentidos. E como nós ainda temos muitas dúvidas, é muito natural que ora a gente acerta, ora a gente dá uma tropeçada, ora a gente cai. E se a gente cai, o que a gente faz, meus amigos? Levanta. A gente levanta. Se a gente cai, a gente levanta. Às vezes nós temos um pensamento equivocado, que a gente só aprende com as coisas boas. Não, a gente aprende com as coisas boas, mas nós aprendemos muito mais com as coisas ruins. E sabe por que o aprendizado com as coisas ruins, a gente aprende mais? Porque a coisa ruim ninguém quer. Sabe aquela pedra que está no meio do nosso caminho e a gente desavisadamente dá uma topada nela? A gente aprende que ela está lá. Se eu não posso tirar a pedra, o que eu faço da próxima vez? Eu desvio da pedra. Se eu posso tirar, eu tiro. Porque eu não quero mais dar a topada na pedra. Porque quando a gente dá a topada na pedra, a gente aprende que dói. Quando a gente dá a topada na pedra, a gente aprende que a dor não passa instantaneamente. Não é isso? Às vezes, minutos. Às vezes, dias. Mas a gente vai sempre lembrar da danada daquela pedra que estava no meio do meu caminho e eu dei uma topada nela. O plano moral da vida também é assim. Quando a gente fala o plano moral da vida, a gente está falando no plano dos nossos relacionamentos com as pessoas. Porque nós fomos criados seres únicos. Não, Edson, eu não fui criado único não, porque eu nasci, eu tenho um irmão gêmeo, ele é igualzinho a mim. Não. O corpo dele é igualzinho ao seu. Mas ele é diferente de você. Não, Edson, nós somos seres únicos. Quando Deus nos criou, Ele nos criou seres únicos. E na medida em que Ele nos criou seres únicos, para crescermos em inteligência, para aprendermos com tudo o que nos cerca, nós somos seres coletivos. Nós fomos criados seres únicos, mas para viver em sociedade. Nós fomos criados seres únicos, mas para vivermos em comunidade. E por que nós fomos criados para viver em comunidade, meus amigos? Porque é na comunidade
que nós crescemos. É nas relações de troca. É quando nós trocamos. E veja como Deus é tão perfeito em tudo, que quando Ele nos criou seres únicos, mas para vivermos em comunidade, toda a natureza é regulada pela mesma lei. Se nós olharmos os nossos irmãos menores, que estão no reino animal, por exemplo, os animais vivem em sociedade. Eles têm a sua comunidade. Se nós olharmos o reino vegetal, nós iremos verificar que as plantas, quando você coloca determinada espécie junto de outra, parece que não vinga. Quando você coloca ela dentro da sua comunidade afim, ela cresce, resplandece, dá frutos. Porque esta lei de sociedade, que já estamos dizendo, é uma lei de sociedade. Nós somos criados seres únicos, mas não para viver sozinhos. Porque se fosse assim, nós seríamos seres egoístas, que bastaria a nós mesmos. Mas quando Deus cria e institui essa lei de sociedade, é para que nós pudéssemos, na lei de sociedade, nós fazermos o nosso progresso. Só que muitas das vezes, nesse trânsito da evolução, nós temos uma certa dificuldade. Por quê? Porque nós ainda estamos dando os primeiros passos, dentro da compreensão de uma coisa chamada cidadania. Nós ainda estamos dando os primeiros passos de compreensão de uma coisa chamada civilização. É só nós olharmos o mundo em que nós vivemos hoje e observem se os grandes problemas globais que nós vivemos não reside exatamente na falta de entendimento do que é cidadania, do que é civilização. Cidadania e civilização, meus amigos, não é só viver junto. Não é porque nós vivemos juntos que nós compreendemos o que é ser cidadão. E como nós temos às vezes dificuldade de entender isso, nós temos dificuldade de estender a mão para o outro. Já perceberam isso? Que às vezes nós temos uma dificuldade de estender a mão para o outro, porque nós levantamos muros, ao invés de construirmos pontes. Porque nós ainda não entendemos essa necessidade que todos nós temos, de viver dentro desse princípio chamado o quê? Sociedade. A doutrina espírita, quando foi codificada pelo nosso irmão Allan Kardec, uma das leis apresentadas é esta, a lei de sociedade. E por não compreendermos bem o que é esta lei de sociedade, a gente sua muito para naturalmente estarmos sempre com a mão estendida para o outro, para aceitarmos a mão de quem estende a mão para nós. Porque o orgulho faz a gente acreditar que a gente não precisa. O orgulho faz a gente acreditar que nós não necessitamos. Mas, gente, nós somos seres únicos que fomos criados para viver coletivamente. E esta lei, ela nos impõe essas intercorrências de aprendermos a viver. É por isso que nós precisamos um do outro. Ah, mas eu não preciso para isso, mas eu vou precisar para outra coisa. Porque para alguma coisa eu vou precisar do outro. Porque se eu não tiver o outro, nós não evoluímos. E na medida que nós passamos a entender isto,
nós começamos a entender a necessidade que eu tenho do outro na minha vida. Que outro? Só o encarnado? Não, o desencarnado também. A gente costuma dizer, né, que os espíritos estão no plano espiritual e nós no plano material. Não existem dois planos, meus amigos. Existe só um plano. Sabe qual é esse plano? É a natureza. O que nos diferencia deles para nós? Que nós estamos em dimensões diferentes, mas no mesmo plano. E se eu preciso do encarnado a quem, ora eu preciso da mão dele, e ora ele precisa da minha mão, não se enganem, os desencarnados é a mesma coisa. Eu só não os vejo. Mas eles, na dimensão espiritual que estão, eles compartilham das mesmas necessidades. Eles compartilham das dores que nós temos. Nós compartilhamos das dores que eles têm. Como, Edson? Sabe como? Sabe, às vezes, que você começa a sentir umas coisas que você não sabe nem por que você está sentindo. Sabe, às vezes, que você começa a ter uns pensamentos, mas que você não sabe nem por que você está tendo. Porque pela lógica, você nem deveria estar sentindo aquilo, e você nem deveria estar pensando aquilo, mas você está. Porque nós estamos continuamente trocando pensamentos e sentimentos com os espíritos que fazem parte do mundo em que nós vivemos. Porque essa é a lei da vida. Eles não estão num plano, eles estão apenas numa outra dimensão. Por isso nós estamos dizendo que da mesma forma que eu preciso estender a mão para o outro, e outras vezes o outro precisa estender a mão para mim, é a mesma lei para os desencarnados, na nossa relação para com eles. E se nós temos dificuldade para estender a mão para quem a gente enxerga, pergunto para vocês, eu vou ter mais facilidade ou menos facilidade para enxergar, para estender a mão para quem eu não enxergo? Eu vou ter mais dificuldade para estender a mão para aquele que eu não enxergo. Porque para muitos de nós ainda temos aquela concepção da vida, que com a morte tudo acaba. Meus amigos, qual é o percentual da humanidade que realmente acredita e compreende que a vida continua? Nós falamos há pouco que nós temos 7 bilhões, pouco mais de 7 bilhões de encarnados na Terra. Qual o percentual desses 7 bilhões que acredita na vida após a morte? E destes que acreditam na vida após a morte, qual o percentual dos que compreendem a vida após a morte? Que são duas coisas diferentes. Eu posso, por exemplo, acreditar que existe vida após a morte, e que depois que eu morrer, eu vou dormir eternamente, até soar a trombeta. Ora, eu acredito na continuidade da vida? Acredito. Mas eu compreendo o que é essa vida após a morte? Eu compreendo o que será a minha vida após a morte? Não. Então, se nós formos olhar qual o percentual desses 7 bilhões de encarnados que compreendem o que é a vida e como é a vida depois da morte, é muito pouco. 3, 4% da população aceita que a vida continua e compreende como é que a vida continua. Nós temos uma história de vida na Terra de alguns bilhões de anos, desde
de que se reconhece os primeiros, meio homem, meio macaco, chamava-se de primatas, mas já eram homens, são alguns bilhões de anos, alguns milhões de anos de existência. Há quanto tempo que este conhecimento chegou para nós? Há 2000 anos, quando Jesus fala que a casa do Pai tem muitas moradas. Mas não era suficiente que Jesus tivesse dito que a casa do Pai tem muitas moradas. Nós precisamos esperar mais alguns séculos, e só há 160 anos atrás, é que nós tivemos, 163 anos atrás, que nós tivemos condições de compreender o que são essas muitas moradas, entender o que é a morte, o que é a vida, a relação que nós temos com os espíritos, para onde vão quando morrem, para onde vamos quando morremos. 160 anos. É um nada perto de toda essa história milenar que se perde nos tempos. Então é natural de que nós ainda tenhamos muita dificuldade de entender certas coisas. Mas hoje nós temos a doutrina espírita que nos favorece, nos oferece condições de estudar. Hoje nós temos a porteira aberta, que é por meio da mediunidade, que é a mediunidade por meio da qual nós conversamos com aqueles que já morreram. De forma consciente, e eles mesmos são a testemunha viva do que é a vida após a morte. E por que fazer o bem não é simplesmente um ato de fé? Fazer o bem é um ato de inteligência. Por que, meus amigos? Porque hoje eu sei que fazer o mal é como dar a topada naquela pedra que eu citei há pouco. Qual a diferença? A diferença é que quando eu dou a topada naquela pedra, o meu dedão fica vermelho, a dor fica ali algumas horas, alguns dias, mas depois de algumas semanas, passou. Quando nós fazemos o mal, não são algumas horas, nem alguns dias. O mal que nós fazemos para o outro, por vezes se projetam na nossa vida futura, ou nas nossas encarnações futuras. Então, fazer o bem, ser caridoso, praticar a lei de amor, é um ato de inteligência. Porque o bem que eu faço, eu mesmo vou colher esse bem. Mas o mal que eu faço, eu mesmo colherei esse mal. Então, toda esta engenharia, vamos chamar dessa forma, que Deus idealizou e criou leis para regularem a nossa evolução e o nosso progresso, é nela que aquele projeto de amor vai se consolidando dia a dia, ano a ano, existência a existência. E aquilo que nós estamos realizando hoje, vai chegar um momento que nós não daremos mais continuidade aqui. Podemos ir para um outro planeta. Lembra que eu falei há pouco que a lei de sociedade nos impõe a necessidade dessa reciprocidade de estarmos dando a mão e recebendo a mão? Com os planetas é a mesma coisa. As humanidades interagem entre si. O planeta Terra recebe espíritos de outros planetas. Nós, aqui da Terra, talvez excursionaremos para outros planetas melhores,
mas também poderemos excursionar para outros planetas menores. Porque se nós somos repetentes no aprendizado moral da vida, coletivamente a humanidade evolui e nós vamos ficando para trás. Chega um momento que não há mais compatibilidade entre nós e aqueles que evoluíram. Então nós somos obrigados, por uma lei de sintonia e afinidades, a ir para ambientes compatíveis com o nosso estágio. Então não somos apenas nós que vivemos regulados por essa lei de sociedade e reciprocidade. Eu dou a mão, eu recebo a mão. Os planetas e as humanidades que os abrigam também interagem entre si. Ora, recebendo os que vêm de planos superiores para encarnar-se ali e ajudarem no progresso. Ora, nós, quando ficamos para trás, às vezes nos vemos tendo que excursionar para planetas menos evoluídos, com menos condições. Por um lado, aí vocês vão dizer assim, isso foi um castigo que Deus deu. Não, não é um castigo. É uma lei natural. Com quem que você está afim? Com aqueles que evoluíram ou com aqueles que estagnaram e ficaram? Eu estou afim com os que estão estagnados. Bom, se a humanidade evoluiu e eu estou afim com os que ficaram parados, então nós acabamos naturalmente sendo recambiados para planetas compatíveis com a nossa condição. Então, isso não é um castigo, é uma condição natural. Não tem um ditado aqui na Terra que fala semelhante atrai semelhante? É verdade, é isso mesmo. Quando você não tem muita afinidade com alguém, você procura aquela pessoa? Não, você não procura. Ela pode ser sua vizinha. Se você não tiver muita afinidade com ela, você não vai procurar conversa com ela. Mas eu tenho muita afinidade com aquela que mora lá do outro lado da cidade. Eu saio da minha casa, passo todo, Imagina nós morando aqui na Zona Leste e indo lá para a Zona Sul. Quantas horas? Mas porque eu tenho afinidade com aqueles. É assim que nós nos relacionamos com os afins. Então, quando nós saímos da Terra e temos que ir para um planeta menos evoluído, isso não é um castigo de Deus. Por um lado, é uma oportunidade de nós irmos para aquele lugar. O que nós vamos levar para lá? Nós vamos levar para lá a inteligência mais aperfeiçoada, os conhecimentos ampliados que nós temos, e nós vamos ajudar a evolução daqueles irmãos que estão menos evoluídos do que nós. E o que nós vamos receber daqueles que estão lá? A oportunidade de tratar do nosso coração, de exercitarmos relações de afeto, afetividade. Foi isso que aconteceu no passado remoto da humanidade, em que a Terra recebeu espíritos vindos de um outro sistema mais evoluído, denominado Capela. A humanidade recebeu milhares de espíritos vindo desse sistema de Capela, que era um sistema muito mais evoluído do que é a Terra hoje, imagine o que era naquela época. E eles acabaram compondo e deixando o registro da sua passagem por aqui com aqueles que nós vamos encontrar lá nas grandes civilizações do passado, as grandes construções dos egípcios. Perguntem, meus amigos, como é que alguém naquela época podia ter construído o que aqueles irmãos construíram? Os daqui não tinham conhecimento para isso. Eram esses irmãos vindo de outros planetas, aqui chegaram, nos ajudaram, mas eles também tinham necessidades. E a maior necessidade para aqueles espíritos
era exercitar as relações de afetividade. Eram irmãos que tinham um cérebro muito favorecido, uma inteligência muito privilegiada, mas um coração ainda vazio. Assim somos nós também. Então, nós queremos dizer que aquele projeto de amor que nós falávamos ao início, da qual nós somos parte, né, ele se constrói desta forma, das relações que nós estabelecemos. Nós precisamos do outro. Ninguém evolui sozinho. Ah, mas eu não gosto do outro. Mas nós vamos aprender a gostar. Porque aquele de quem eu não gosto, ele está me dando também uma oportunidade de exercitar a paciência, a resignação. Não é isso, gente? Ah, e aquele que eu ainda não aprendi a amar? Ele está me dando a oportunidade de eu aprender a amar. Então, em resumo, meus amigos, todos nós precisamos uns dos outros. Ninguém vai chegar à felicidade sozinho. Nós vamos chegar juntos. A única diferença é que, às vezes, um vai ficando um pouquinho para trás, né? O nosso olhar imperfeito, sabe o que a gente faz? A gente olha para aquele que ficou para trás, a gente fala assim, olha, ema, cada um com seus problemas, eu vou olhar para frente. Não, gente, não adianta. Aquele que ficou para trás, nós vamos estender a mão para trazer junto conosco. Porque ninguém é feliz olhando para trás e vendo aqueles que ficaram para trás. Nós somos pais, somos avós, somos tios. Pergunto para vocês, haverá felicidade perfeita e plena se você olhar para trás e ver o seu filho que ficou para trás? O seu neto que ficou para trás? O seu amigo que ficou para trás? Não. Nós só seremos plenos na felicidade quando nós não tivermos que olhar para trás. Tivermos que olhar apenas para frente. Que Jesus abençoe a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, Senhor Jesus, ao término de mais essa pequena participação, só podemos vos dizer muito obrigado, Senhor. Agradecemos pelo amparo amigo, pela assistência dos benfeitores que estiveram conosco, estendendo a mão que ampara, que socorre, que orienta e que instrui, para nos ajudarem na trajetória da nossa vida. Abençoe, Senhor, para que nós possamos ter a sensibilidade para compreender o outro, ressignificar os nossos sentimentos para com o outro, para que, em verdade, onde quer que nós estivermos, nós possamos dar o justo testemunho que se espera de um verdadeiro cristão. E assim, agradecidos que somos por tudo, só podemos vos dizer muito obrigado, Senhor Jesus, e em teu santo nome pedimos a Deus a permissão para podermos dar por término a nossa pequena participação em mais esta reunião evangélica espírita de nossa casa. Que assim seja. Que Jesus abençoe a todos, tenham muita paz nos vossos corações, um feliz retorno aos seus lares, muita paz àqueles que estão nos seus lares, e até a próxima oportunidade, quando Deus assim nos permitir. Uma boa noite a todos.